Lei 9455 de 97. Artigo 2º. Ó, falando de extraterritorialidade aí também. Tá vendo? A lei de tortura. Ele diz aqui o seguinte, ó. Lei 9455/97. Olha o que ele diz aqui acerca da extraterritorialidade. O disposto nesta lei aplica-se ainda, ou seja, o disposto na lei de tortura, né? O disposto do crime de tortura aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido no território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então, se o crime de tortura foi praticado fora do Brasil, mas a vítima é brasileira, eu aplico a extraterritorialidade. Percebeu? Ou ainda, não sendo a vítima brasileira, se ela se encontrar em um local sob jurisdição brasileira. Entenderam? Fechado? Aqui eu poderia pensar na plataforma continental, né? Aquelas 188 milhas, além das 12 milhas do mar territorial, a chamada plataforma continental, é um espaço de jurisdição brasileira. Entenderam? Então, nesse caso aqui, eu aplicaria a lei de tortura para essa hipótese, para essa extraterritorialidade. Agora, lembra, se aplicar a lei brasileira, junto vai o quê, gente? O processo, não é? Se eu aplico a lei brasileira, necessariamente aplico o CPP do Brasil. Leandro, mas o crime aconteceu lá na Inglaterra, eu sei. Eu não posso aplicar o Código Penal brasileiro e o CPP da Inglaterra, não é? Então, se eu vou aplicar o Código Penal brasileiro, junto vai a extraterritorialidade do CPP. Percebam, eu não preciso estudar a extraterritorialidade do CPP, pois eu já sei. Basta estudar a extraterritorialidade do Código Penal, que eu já sei a extraterritorialidade do Código de Processo Penal. Se o Código Penal é aplicado, aplica o CPP. Se o Código Penal não é aplicado, não aplica o CPP. Entenderam? Fechou? Então, ó, imagina aqui o seguinte. Beleza. Quer dizer, então, que se o cara praticar um crime fora do Brasil, ele pode ser punido no Brasil, não pode? Mas observa, nesses casos, não é comum que tenha, por exemplo, 2 processos? Imagina que o cara pratica um roubo a uma agência do Banco do Brasil em Londres. Vocês acham que a Justiça de Londres não vai instaurar um processo contra eles? Vai ou não vai responder o processo lá? Vai. E pode ser condenado. Ah, mas peraí. Mas ele pode responder um processo no Brasil pelo mesmo fato? Pode. Então pode ser que eu tenha 2 sentenças. Como é que faz para cumprir as 2 sentenças? Não vai dar bis in idem, não? Depende. Presta atenção. O artigo 8º vai explicar para a gente como é que isso vai funcionar. Entenderam? Porque observa, o cara matou Bolsonaro no Chile. A justiça chilena vai processar. E esse cara foi condenado lá pelo crime. Mas o Brasil também vai processar. E vai dizer para o Chile, ó, quando você terminar aí, manda para cá. Quando ele terminar de cumprir a pena aí, extradita ele para mim. Porque ele também tem processo para responder aqui no Brasil. E a depender de como esteja a relação Brasil-Chile, o que o Chile vai fazer quando o cara terminar de cumprir a pena? Ó, Brasil, é seu. Faz aí o que você achar que deve. Percebeu? Pelo mesmo fato. Pelo mesmo fato. Ok? Então, observa. O artigo 8º vai dizer para a gente o seguinte, ó. A pena cumprida no estrangeiro atenua atenuante. Não, peraí. Atenuante. O que é atenuante para a gente no Brasil, gente? Segunda fase da dosimetria. Primeira fase, circunstâncias judiciais. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Terceira fase, causas de diminuição e de aumento de pena. É isso? Então vamos fazer a leitura adequada. Olha para cá. Se o cara cumpriu uma pena no estrangeiro, essa pena vai ser atenuante para a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas. Ah, então peraí. Quer dizer que se lá ele foi condenado a uma pena de multa,
e aqui ele vai ser condenado a uma pena privativa de liberdade. Essas penas são iguais ou diversas? Então, a pena de multa que ele cumpriu lá vai ser atenuante da pena privativa de liberdade que ele vai cumprir aqui. E se é atenuante, vai ser valorado na segunda fase da dosimetria. Entenderam? Lá ele foi condenado a uma pena restritiva de direitos, mas aqui ele vai ser condenado a uma pena de multa. Beleza, a pena restritiva de direitos que ele cumpriu lá vai ser atenuante da pena de multa que ele vai pagar aqui. Vocês entenderam? E é pelo mesmo fato, não é pelo mesmo fato? Eu tenho que tomar esse cuidado para evitar o bis in idem. Porque senão vai dar bis in idem. Entenderam? Esse artigo 8º traz essa regra justamente para isso, para evitar o bis in idem, para evitar que o cara seja punido duplamente pelo mesmo fato. Entenderam? Então, a pena que ele cumpriu lá atenua a pena aqui se ela for diversa. Mas espera aí. Lá ele foi condenado a 10 anos de pena privativa de liberdade. Aqui ele está sendo condenado a 20 de pena privativa de liberdade. Essas penas são diversas? Não. Então não atenua. Entenderam? Se fosse atenuar, seria na segunda fase. Mas só atenua se for diversa. Já que não é diversa, não atenua. Olha para cá. Nela se computa quando é idêntica. Então olha para cá. Se eu estou condenando ele aqui a 20 anos, e lá ele foi condenado a 10, e cumpriu 10, ele aqui só vai cumprir mais 10. Entenderam? Como é que faz para evitar o bis in idem? Então esse é o artigo 8º, porque nessas hipóteses de extraterritorialidade, é bem comum eu ter duplo processamento. O cara pratica um crime no estrangeiro, foi processado e punido lá, vai ser também processado no Brasil. Para evitar o bis in idem, aí o artigo 8º diz, se as penas são diversas, atenua. Se elas são idênticas, nela se computa. Entenderam? Fechou? Beleza. Outra coisa. A sentença estrangeira pode ser eficaz no Brasil? Pode ou não pode? Uma sentença estrangeira pode ter eficácia no Brasil? Mas espera aí. Mas para isso, essa sentença estrangeira tem que ser o quê? Homologada, né? Quem homologa? STJ ou STF? STJ. Emenda 45, a reforma do judiciário, modificou a competência, né? Antes era CITEFE, agora é CITEGI, beleza? Não é mais Supremo Tribunal Federal, cuidado para não errar. A competência para homologar uma sentença estrangeira no Brasil é do Superior Tribunal de Justiça. Entenderam? Fechou? Então, peraí, vamos lá. E se essa sentença não foi homologada? Ela pode ser usada no Brasil? Pode ou não pode? Pode. Sabe por quê? Olha o que diz o artigo 9º. Lê aí o artigo 9º. Só se requer a homologação para essas duas coisas. Para o resto não precisa homologar. Olha só. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada para obrigar a reparação do dano ou cumprir medida de segurança. Mas espera aí. E para as outras coisas que eu posso usar, eu não preciso homologar. Então, para os fins do artigo 8º, que é reconhecer que o cara já cumpriu 10 anos de pena lá, e que aqui está sendo condenado a 20, portanto, ele só vai cumprir mais 10, precisa homologar? Não, porque não é reparar dano nem é cumprir medida de segurança. Entenderam? Gente, o que é reincidência? Pensa comigo aqui. O que é reincidência? O cara comete um crime, é condenado com trânsito em julgado, depois da condenação comete um novo crime. Não é assim? Então, o cara comete um crime, aí vem condenação com trânsito em julgado, depois disso ele comete um novo crime. E se o crime anterior que ele cometeu foi no estrangeiro, gera reincidência no Brasil também? Lê aí o artigo 63 do Código Penal. Lê ele aí. Artigo 63 do Código Penal. Faz uma leitura aí silenciosa dele. Olha aí o artigo 63. No país ou no estrangeiro, não é? Foi porque ele pensou alto.
Não é isso? Ou seja, olha para cá. Olha para cá. O artigo 63 diz que a sentença estrangeira pode gerar reincidência no Brasil, não pode? Mas peraí. Mas a sentença estrangeira, para gerar reincidência no Brasil, ela tem que ser homologada. Sim ou não? Não. Porque só precisa homologar para reparar o dano ou para cumprir medida de segurança. Vocês entenderam? O que é que eu estou querendo alertar para vocês? O artigo 9º do Código Penal só exige a homologação para duas coisas. Mas peraí, mas existe outras N coisas que podem ser utilizadas com a sentença estrangeira, não existe? Existe. E essas outras N coisas precisam homologar? Não, porque só precisa homologar para reparar o dano ou para cumprir medida de segurança. Ah, ele vai ter que pagar uma indenização para o filho da vítima. Tem que homologar. Está vendo? Ele vai ter que reconstruir a casa do cara que ele colocou fogo. Tem que homologar. Ele foi considerado inimputável e vai ser internado no hospital de custódia e tratamento. Tem que homologar. Só precisa homologar para reparar o dano e para cumprir medida de segurança. Entenderam? Para qualquer outra coisa que a lei prever a aplicação de uma sentença estrangeira, eu não preciso de homologação. Então toma cuidado com isso. Entenderam? O juiz pode usar uma sentença estrangeira, mesmo sem homologar. Ele só não pode usar para isso aqui. Para isso aqui, se ele usar, está errado. Eu tenho que homologar. E quem homologa? O STJ. E não o STF. Fechado? Beleza? Show de bola. Agora, observem que aqui também a gente vai encontrar a regrinha que está no artigo 10º do Código Penal. Essa regra tem importância para a gente? Muita importância. Muita importância. A contagem de prazo do direito penal é diferente da contagem de prazo do direito processual penal. Os prazos penais são contados de formas distintas dos prazos processuais, ok? Olha a característica do prazo penal. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, ponto. E o prazo processual, o dia do começo não inclui-se no cômputo do prazo. Entenderam? Ok? No prazo penal, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Mas se o prazo for processual, o dia do começo não inclui-se no cômputo do prazo. Isso é muito importante, porque a prova vai pedir para a gente datar as peças, ou, no caso de prescrição e decadência, vai pedir para a gente contar dia a dia o prazo. Você não pode errar o prazo. Se o prazo for material, o dia do começo inclui-se no cômputo. Por exemplo, prescrição. Prescrição é direito material ou direito processual? Material. O crime ocorreu hoje. O crime ocorreu hoje. Agora. O crime ocorreu hoje. O crime ocorreu agora. Está consumado já. Falta quanto tempo para meia-noite? Umas 3 horas, né? 3 horas e alguma coisa, não é isso? Beleza. Se o dia de hoje contar como o primeiro dia da prescrição, vai beneficiar o réu, não vai? Porque 3 horas vai contar como 24. É ou não é? Mas o dia do começo inclui isso no cômputo. O dia de hoje já conta. Quando der meia-noite, já contou um dia de prescrição. Entenderam? Perceberam? Mas e se esse prazo fosse processual? São 9 horas da noite. Você acabou de receber uma intimação no Diário Oficial, em uma edição extra do Diário Oficial, que intimou você dizendo que seu cliente foi condenado. Aí você diz, porra, recebendo a intimação 9 horas da noite. Se o dia de hoje contar, eu só vou ter 3 horas em um dia para fazer o recurso da apelação. Vai prejudicar o réu, não vai? Aí o dia de hoje não conta. Só o próximo dia útil. Vocês entenderam? Percebeu? Então o artigo 10º do Código Penal vai informar para a gente que todas as vezes
que você for contar um prazo penal, o dia do fato vai se incluir no cômputo. Mas se o prazo for processual, o dia do fato não se inclui, passa para o dia seguinte. Pensa comigo aqui. Qual é o prazo para oferecimento da queixa-crime? 6 meses. Contar de quê? Conhecimento da autoria, né? Onde é que está esse prazo? Olha aí, pesca, vai lá. Pesca aí. Acha esse prazo aí para mim de 6 meses. Artigo 38. Achou ele? Pesca aí. Para ver se é o 38 mesmo. É o 38, não é? Beleza. Agora vai no Código Penal. Vai no Código Penal. Acha ele aí no Código Penal para mim. R$ 103 do Código Penal. Tá vendo? Então, na hora que você for fundamentar esse prazo de 6 meses, você pode fundamentar só no 38 do CPP. Ou pode combinar ele com o 103 do Código Penal. Entenderam? Esse prazo aqui é um prazo que retrata qual instituto, como é que eu chamo esse instituto? Decadência. Decadência. Esse instituto da decadência, quando ocorre, tem qual consequência? Extinção da punibilidade. É igual a prescrição? Prescrição é extinção da punibilidade também. Então, olha para cá. O prazo decadencial de 6 meses, o dia do fato inclui-se no cômputo? Sim, porque o prazo é de direito material. É causa distintiva de punibilidade, tal qual a prescrição. Entenderam? Então, se hoje eu fiquei sabendo da autoria, hoje é o primeiro dia. Já contou como um dia. Entenderam? Eu tenho que apresentar a minha queixa-crime daqui a 6 meses, no dia de hoje. Entenderam? No mesmo dia do mês, daqui a 6 meses. Exatamente. Você vai ter que lembrar isso na cabeça. Ó, o prazo material tem que beneficiar o réu. O prazo processual tem que beneficiar. Se o prazo material tem que beneficiar, eu já conto o primeiro dia para chegar primeiro, para prescrever antes, para decair antes, para extinguir a punibilidade antes. Agora, o prazo processual, o primeiro dia eu não conto, para dar mais um dia para ele apresentar a defesa dele, para dar mais um dia para ele apresentar o recurso dele. Entenderam? Essa é a ideia básica que a gente vai usar. Essa da decadência aqui, gente, é chave da queixa-crime. Será que pode cair queixa-crime na peça? E essa prova de ser assim, ó, João, no dia 25 de março de 2018, xingou Pedro. Quando é que ocorre a decadência? 25 março. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. No dia 25 de setembro, ocorre a decadência. Entenderam? Percebeu? Ou seja, qual é o último dia do prazo? 24. Se você protocolar no dia 25, você perdeu o prazo. Houve a decadência, extinguiu a punibilidade. Por quê? Porque o prazo é de direito material. E se o prazo é de direito material, o dia do fato inclui-se no cômputo. 6 meses menos um dia, exatamente. E cuidado, quando a prova falar em meses, você não vai olhar os meses que tem 30 dias ou 31, não é? Mas e se a prova trouxer um prazo em dias? E se ele falar 90 dias? Aí você tem que contar. 90 dias não são 6 meses. 90 dias não são 6 meses. Aí você tem que saber se o mês tem 31, 30 ou 29. Para você não errar. Tem a técnicazinha da mão, né? Pois é. Beleza? Presta atenção. Vai na LINDB aí. Vai na LINDB. Ó que beleza. Vai aí na LINDB. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Acha ela aí no código de vocês. É Decreto-Lei 4657, de 42.
Decreto-Lei 4657, de 42. É a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Decreto-Lei 4657, de 42. Olha a importância disso. Uma lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Se ela silenciar quanto à sua vigência, quanto à sua eficácia, né? Qual é o prazo padrão de vacatio legis? 45 dias no Brasil. A gente falou de extraterritorialidade, não falou? E no território estrangeiro, essa lei entra em vigor quanto tempo depois? 3 meses, não são 90 dias. Cuidado. São 3 meses e não 90 dias. Percebeu? Se eu contar 90 dias, eu erro. Porque eu vou procurar lá os meses que tem 31 e 30 e acabo chegando a uma data equivocada. Entenderam? Aqui, quando ele fala em 3 meses, então se a publicação foi no dia 15 de março, eu conto 15 de abril, 15 de maio, 15 de junho. Entra em vigor no dia 15 de junho, no estrangeiro. Entenderam? E isso aqui vale para o Código Penal, gente? Claro, isso aqui vale para todas as normas do direito brasileiro. É a lei de introdução ao direito, às normas do direito brasileiro. Entenderam? Esse é o prazo de vacatio legis. Uma lei, ela só pode ser aplicada se ela for vigente e eficaz, não é? Quando é que a lei é vigente? Quando ela é publicada. Quando é que ela é eficaz? Quando ela pode surtir efeitos. A eficácia está ligada aos efeitos da lei, né? E quando é que ela é, portanto, eficaz e pode surtir os seus efeitos? Quando ultrapassa o período de vacatio legis, se houver, não é isso? Imagine que seja publicada hoje. Hoje, uma lei foi publicada descriminalizando o tráfico de drogas. Beleza? A partir de hoje, tráfico de drogas não é mais crime no Brasil. Liberou geral, ok? Só que, como é uma mudança muito drástica para a nossa sociedade, o legislador disse, período de vacatio legis de 180 dias. Entenderam? 180 dias. Foi publicada hoje. Amanhã, é uma lei que beneficia, não beneficia? Descriminaliza. Tem uma galera cumprindo pena aí, não tem? Massa. Amanhã, já pode aplicar essa lei? Sim ou não? Mas não beneficia? Mas não pode aplicar. Porque não tem eficácia. Não tem eficácia. Bora pensar numa situação problemática. Presta atenção. A lei foi publicada hoje, beleza? Com período de vacatio legis de 180 dias. Amanhã o juiz aplicou, deu a decisão, extinguiu a punibilidade e mandou beira-mar para casa. Essa decisão cabe recurso? Sim ou não? Cabe. Qual é o prazo? Que recurso é esse? Apelação. O recurso que absolve o réu, apelação, não é? Ou, se for o caso, no âmbito da execução penal, agravo em execução, não é assim? Massa. Qual é o prazo para esse recurso? 5 dias. Cheguei no 6º dia. O MP não apelou. Aconteceu o quê? Trânsito em julgado. Como é que faz para reverter essa decisão? Como é que faz? Não faz. Vai lá para o Campo Grande e chora no pé do caboclo, né? Olha para cá. O juiz deu a decisão. A partir da decisão, da intimação da decisão, o MP tem 5 dias para recorrer. Não recorreu. Transitou em julgado. Mas, gente, o juiz aplicou uma lei que não podia aplicar. Mas aplicou. Mas deu a decisão. Entenderam? O MP tinha que recorrer ou não tinha? Tinha. Não recorreu. O que é que ocorre com essa decisão? Trânsito em julgado. Como é que se reverte uma decisão que transitou em julgado no processo penal só em favor do réu, nunca em favor da acusação? Não existe revisão criminal em favor da sociedade. A revisão criminal é apenas e exclusivamente peça de defesa. Entenderam? Transitou em julgado, transitou em julgado. Não faltam muitos dias ainda para essa lei ter eficácia? E se o Congresso revogar essa porra? Antes dos 180 dias? Fudeu, né? É ou não é? Ah, Leandro, mas esse seu exemplo é muito louco. Isso nunca ia acontecer na prática, não é?
Em 65, o Congresso Nacional votou e aprovou um Código Penal, que tinha um período de vacatio legis de 1 ano. Iria entrar em vigor em 66. Depois eles aumentaram para 67 o vacatio legis. Depois aumentaram para 69. E revogou sem entrar em eficácia, sem ter eficácia. Revogou antes do período de vacatio legis. E os juízes que aplicaram aquela lei, como é que volta atrás? Não volta. Se eu apliquei beneficiando o réu. Se eu apliquei prejudiciando o réu, pode voltar atrás? Pode, porque tem revisão criminal em favor do réu, nunca em favor da sociedade. Vocês entenderam? Fechou? Então, por isso que é importante a gente ficar ligado nesse período aqui de vacatio legis que a LINDB traz, né? Agora, observa que esse período aqui é o período padrão. Eu respeito esses prazos, 45 dias no Brasil e 3 meses no estrangeiro, se a lei silenciar. Porque a lei pode ditar o seu período de vacatio legis. Ela pode dizer, ó, entra em vigor na data da publicação. Ponto. Publicou, já é vigente e eficaz. Entenderam? Fechado? Que dúvidas temos mais? Nenhuma? Então, um beijo para vocês e até a próxima. Até semana que vem, né? Semana que vem a gente se vê. Pessoal de casa também. Semana que vem a gente se vê e continua aí. Aliás, amanhã tem aula de van, não tem? Pato Rouco, 8 horas da manhã, né? Coitado de vocês. Tchau.